A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje, dia de domingo, 4 de dezembro de 2022, vamos dar sequência aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre, cujo tema é a Justiça Divina, uma preparação do povo de Deus para os últimos dias. Esse estudo é baseado no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel viveu por volta de 593 a 570 a.C. E hoje nós vamos ver a lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. E para isso nós vamos ler o texto do profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, nos versos de 1 a 14, um texto muito famoso, o Vale dos Ossos Secos. Diz assim a palavra de Deus em Ezequiel 37, 1 e diante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada um osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, dize ao Espírito. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair de vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Vamos fazer uma oração para que a nossa meditação seja proveitosa para a nossa vida espiritual. Senhor, meu Deus, aqui diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua infinita graça sobre a nossa vida, Senhor, nos dá sabedoria dos céus para discorrermos sobre este texto, Senhor, e esse texto
trazer para nós, Senhor, uma viva esperança, Senhor, porque estamos vendo o cumprimento das tuas profecias aos nossos olhos, e isso alegra o nosso coração, em especial esta profecia de Ezequiel, Senhor. Abençoa, meu Pai, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, ele tem um arrebatamento, ele próprio diz, foi arrebatado. E ele tem uma visão. Nessa visão, há um vale cheio de ossos, cadáveres, já somente a ossada, muito comum nos cemitérios. E Deus pede para Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos, e aqueles ossos começam a tomar forma humana. Então, numa primeira fase, vai voltando a carne, os nervos, formando pessoas. Mas essas pessoas ainda estão como que mortas, porque falta-lhes o espírito. E aí Deus pede para eles soprar sobre eles o espírito, e o espírito do Senhor toma conta, e essas pessoas revivem. Uma visão do povo de Israel no tempo do profeta Ezequiel. Eles estavam sem esperanças e achando rejeitados por Deus por causa do exílio babilônico. A história de Israel é a história, ou melhor dizendo, é o relógio da profecia bíblica. Você que está nos ouvindo tem que seguir as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que mandou olhar para a figueira. A figueira é um símbolo da nação de Israel. E quando essa figueira estivesse plantada novamente na terra prometida por Deus, seria prenúncio da volta de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Então é muito importante para o crente, para todos aqueles que acreditam na profecia bíblica, olhar para os acontecimentos do povo de Israel. Eu vou dar um breve panorama de toda a história até chegar aqui ao Vale dos Ossos Secos e até o cumprimento dessas profecias que estão narradas em várias profecias dos homens de Deus, e em especial aqui esta de Ezequiel. Eu vou fazer uma progressão de como se formou o povo de Israel, e vou usar algumas datas. Essas datas, evidentemente, elas não são precisas, elas são abertas a várias interpretações, discussões sobre o período correto, mas eu uso como base, quando faço esses estudos, um livro antigo que tenho sobre a cronologia do povo de Israel. Então, eu vou usar essa cronologia, ela não é exatamente correta, pode dar
lugar a dúvidas, mas ela nos dá pelo menos um panorama aproximado de quando aconteceu essas coisas. Lá por volta do ano 2091 antes de Cristo, ou seja, há mais de 4.000 anos atrás, Deus chamou Abrão. Ele prometeu uma terra. Como aqueles que estudam a Bíblia sabem, Abraão foi o primeiro patriarca do povo judeu. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, de 1 a 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de 75 anos quando saiu de Harã. Então, Abraão, que morava lá na Mesopotâmia, recebe essa chamada de Deus e ele sai com Sara, sua esposa, leva o seu sobrinho Ló. Abraão não tem filhos e ele sai com 75 anos. Ele só vai ter filhos com 100 anos, quando nasce Isaac, cumprindo-se a profecia do Senhor. E começa a se formar ali a primeira família do povo judeu. Isaac tem a Jacó, Jacó tem 12 filhos, e um deles, José, ele vai para o Egito, vendido pelos seus irmãos a uma caravana que passava em Canaã para a terra do Egito. E ali ele, depois de um período de prisão, escravidão, ele é levado à presença de Faraó e é conduzido a ser o segundo homem mais importante do Egito, porque revela um sonho de Faraó e traz a revelação da profecia que iriam haver 7 anos de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então era para o faraó guardar comida e quando viesse os tempos de fome ele venderia e ficaria muito rico e poderoso. E assim se deu. Enquanto isso, lá em Canaã, José e seus filhos passavam dificuldade, porque a terra não estava dando o pão, e os filhos de Jacó foram para o Egito. E lá eles encontraram José. José se revelou a eles, eles ficaram com medo, porque eles tinham vendido José por inveja. E ali José se revela através da palavra de Deus. Lá em Gênesis 45, 8 a 10, nós podemos ler isso. Isso já tinha se passado 215 anos desde que Abraão foi chamado por Deus. Isso foi por volta do ano 1876 a.C. E ali José diz para os seus irmãos: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me
tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, Jacó estava lá em Canaã ainda, assim tem dito teu filho. José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e tudo o que tens. Então, Deus me tem posto por senhor a terra do Egito. Ali, José percebe que foi colocado por Deus para a preservação da família de Abraão, que agora já está por volta de 70 pessoas. Então, Jacó, melhor dizendo, o pai de José, vai para o Egito, recebe essa orientação, vai para o Egito com a sua família, com os seus 12 filhos e parentes. Ali ele chegou com 70 pessoas. José é colocado como um dos principais do Egito e os protege, leva para a terra de Gósen, uma terra lá no Egito, uma terra fértil, e ali eles começam a se multiplicar. José morre, as gerações passam, e vem faraós, o faraó também morre, vem faraós duros e fazem do povo judeu escravo. E eles ficam ali por 480 anos, sobre a escravidão do Egito. Mas aí eles crescem muito, é um povo já grande, daquela família que saiu apenas com Abraão e Sara lá de Harã. Agora, dizem os historiadores que já eram quase 2 milhões de homens. Isso por volta do século XIII a.C. Então, Moisés, aí os irmãos conhecem a história, eu só estou dando um breve resumo. Moisés sai com o povo do Egito. E aí então, agora, a família de Abraão, essa ideia que eu quero passar para os irmãos. A família de Abraão, quando saem do Egito para a terra de Canaã, pela mão de Deus, depois das 10 pragas, eles já são um povo. Quando chegam no deserto, eles recebem uma lei. Então, veja bem, uma nação, por exemplo, o Brasil, para ser considerada uma nação, precisa ter um povo que fale a mesma língua, que tenha uma lei, uma constituição e que tenha um território. Então a família de Abraão agora já era um povo, mas ainda não tinha um território e não tinha uma lei. Agora no deserto eles vão receber a lei de Deus. Lá em Êxodo 24:12 disse assim: então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte, fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Agora então já veja o desenvolvimento da pequena família de Abraão, se tornou uma família com Jacó, com 70 pessoas que foram para o Egito no tempo de José. Ali eles se estabelecem em Gósen, uma região do Egito, e eles crescem. Passam-se anos, 480 anos, morre-se o faraó, entre outros faraós que escravizam o povo de Israel.
e até que Deus levanta um libertador, Moisés, que tira o povo do Egito e agora esse caminho para Canaã. Agora eles recebem uma lei. Então eles já é um povo que fala a mesma língua, o hebraico, e que tem uma lei. Falta uma terra. E aí, depois de 40 anos no Egito, Moisés morre e Josué, que era companheiro e mão direita de Moisés, e general do exército, chega às portas da terra de Canaã e ele ali atravessa o rio Jordão. Lá em Josué 1, 2 e 4, Deus fala com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Toma o lugar que pisar, a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente, será o vosso termo. Então ali começa a conquista da terra de Canaã. Começa-se com a batalha de Jericó e assim vai por diante. Josué estabelece a divisão da terra em tribos, vai se apropriando de toda uma extensão. Nunca chegaram à extensão que aqui Deus está falando. Esse versículo 4 vai se cumprir ainda no futuro, porque Israel ainda não tomou toda a terra prometida por Deus, mas tomará, segundo as profecias, e agora Israel está ali na sua terra, tem uma terra, mas as coisas ainda precisam ser depuradas por Deus, porque Israel vai entrar numa formação de reis, pedem reis, os reis se rebelam contra Deus, há uma divisão do povo de Israel em tribos do norte, em tribos do sul, se tornando dois reinos, reino de Israel e reino de Judá. Isso vai se passando muitos séculos. E em 722 a.C., começa a primeira diáspora de Israel. A diáspora é a dispersão dos judeus no decorrer dos séculos por todo o mundo. Então, tem duas diásporas. A primeira, que é dividida em duas partes, 722 a.C., quando as 10 tribos do norte, conhecidas como Israel, são deportadas pela Síria, o reino da Síria, e em 605 a.C., que quando Nabucodonosor leva cativo todo o povo para a Babilônia. Aí são os tempos do profeta que nós conhecemos, Ezequiel, Isaías, Daniel. Isaías é antes, mas Daniel e vários outros profetas que profetizam naquela época ali do cativeiro babilônico. E esse cativeiro é temporário, eles voltam para Israel. Depois que o rei Ciro permite essa volta, que nós podemos ler com mais detalhes lá no livro de Neemias, e voltam a ocupar as terras de Israel, mas agora ali eles são dominados, eles continuam dominados pela Síria. Depois Alexandre o Grande domina o mundo, e os gregos dominam aquela região, Israel fica sob o jugo grego, se revolta no tempo dos Macabeus, e aí os romanos tomam o Império Grego e dominam também aquela região que nós vemos aí no Novo Testamento, os tempos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que estão
o povo de Israel, embora existindo ali como uma nação, não é uma nação independente, é uma nação subjugada ao Império Romano. E no ano 70 depois de Cristo, acontece a segunda diáspora. As tropas romanas do general Tito tomam a cidade de Jerusalém e em 8 de setembro do ano 70, o templo do Senhor é incendiado e os habitantes são deportados. Esse já é o terceiro templo, né? Nós sabemos que Salomão fez o primeiro templo, depois ele foi reconstruído no templo da volta do cativeiro da Babilônia, e mais tarde Herodes volta a reconstruir pela terceira vez esse templo, e agora ele é incendiado e hoje tem uma mesquita lá, só tem um muro das lamentações, a única coisa que sobrou desse templo de Jerusalém. Então o povo judeu foi deportado e espalhado por todas as nações da terra. Nós temos 1 milhão de profecias aí a respeito, mas o meu objetivo para os irmãos é trazer esse panorama. Então agora nós vemos que nós chegamos na situação do Vale dos Ossos Secos. Veio de Abraão, Isaac, Jacó teve José, foram para o Egito, ficaram lá 480 anos, saíram de lá pelas mãos de Moisés, com Josué entraram na Terra Prometida novamente, e ali eles ficaram alguns séculos, mas houve muita divisão, o povo começou a adorar a imagem, outras esculturas, e veio o julgamento de Deus sobre eles. Eles foram dispersos, primeiro levados para a Síria, depois para a Babilônia, uma parte para a Síria, outra para a Babilônia, depois voltaram novamente para as terras de Israel no tempo do Império Romano, quando Jesus se apresentou como Filho do Homem, morrendo na cruz pelos nossos pecados e iniciando o período da graça. Depois eles foram dispersos por toda parte do mundo no ano 70. E parecia que não havia mais jeito para os judeus. Até o século XX, veja só, do primeiro século da nossa época até o século XX, o povo judeu manteve as suas comunidades judaicas em toda parte do mundo, mas não tinham mais uma terra. Então, vai se cumprir agora a primeira parte da profecia de Ezequiel. Então, agora, esse povo vai ser recolhido, e tem muitas profecias, vão ser recolhidos de todos os cantos da terra, e em 1947 vai se cumprir o que disse o profeta Isaías e o que disse Ezequiel aqui. Mas a profecia de Isaías é impressionante. Isaías 66:8 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-á fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seu filho. Então, Isaías profetiza: poderia uma nação nascer em um só dia? E nasceu. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve a primeira Assembleia Geral da ONU. Foi-se formada a ONU, a Organização das Nações Unidas, e se formando a primeira Assembleia, eles estavam horrorizados com o Holocausto judeu, que se deu por ocasião da Segunda Guerra Mundial, onde Hitler matou mais de 6 milhões de judeus em câmaras de morte, em coisas, torturas terríveis. Então, eles estavam dispersos. Muitos judeus
da Alemanha tinham ficado na ilha de Chipre. Em 14 de maio, ou em 27 de novembro de 1947, melhor dizendo, nessa Assembleia Geral da ONU, que foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Israel foi declarada como nação. Então, em um só dia, Israel foi declarada como nação. Aquela parte da Palestina, conhecida como Palestina, estava ocupada pelos ingleses, que se retiraram. Em 14 de maio de 1948, assume como primeiro-chefe de Estado Davi Ben-Gurion, em Israel, e sai o primeiro diário oficial do país. 14 de maio de 1948, se restabelece novamente o Estado de Israel, agora, segundo as profecias de Ezequiel, para sempre. Não vão sair mais. Então, Israel voltou e agora se formou os ossos em carne e nervos. Ou seja, o povo de Israel já existe como nação, com a sua lei, com o seu território, e está ali fincado para ficar ali para sempre. Mas ainda não tem o Espírito de Deus, ou seja, Israel hoje já não é mais idólatra, mas não reconhece ainda, tanto que Israel tem um outro calendário, já estou no ano 5.000 e pouco, porque eles não reconhecem Jesus como Messias prometido a Israel, mas vai se cumprir a segunda parte da profecia de Ezequiel. Nós estamos na iminência disso. E essa segunda parte também é complementada lá por Zacarias 12, 9 a 10, que diz assim: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram, ou seja, olharão para Jesus, que eles transpassaram lá na cruz, e o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, aqui se cumprirá a segunda parte da restauração do povo de Israel, conforme profetizou Ezequiel nesse trecho que estamos estudando aqui, do capítulo 37 de Ezequiel, os versículos 1 a 14. Já está cumprida a primeira parte, já há uma forma humana, ou seja, o povo de Israel já está na terra de Canaã, com a sua lei, com a sua pátria, com a sua língua. Agora, falta eles reconhecerem Jesus como Messias. E quando eles reconhecerem como o Jesus como Messias, se cumprirá essa segunda parte do versículo 6 aqui de Ezequiel 37, porém em vós o meu espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então Israel agora vai reconhecer, cumprindo-se também lá as profecias de Zacarias, e tem outras profecias, muitas na Bíblia, e nós não podemos ficar aqui pelo nosso tempo citando todas, mas essas profecias se cumprirão pelo que mostra o relógio de Deus através do povo de Israel, se cumprirão brevemente. A igreja diz: ora vem Senhor Jesus, não é? Então ficamos no aguardo, na alegria de saber que nós presenciamos o cumprimento das profecias bíblicas na história. Nós somos um povo que já vivemos, depois de muitos séculos, que essas profecias foram colocadas por Deus na sua palavra. E agora nós já estamos vivendo um período de cumprimento de parte dessas profecias. Isso alegra o coração do crente, alegra o coração da igreja,
na esperança da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, cumprimento de toda a profecia bíblica. Ainda teria muito o que falar, porque a promessa de Deus para Abraão é que serão benditas todas as famílias da terra. Então, depois que Israel for salvo, ainda vai haver muitas coisas para que se estenda o reino de Deus aqui na terra, com a prisão definitiva do azedão e a vitória do reino estabelecido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa ter dado ao seu coração o entendimento dessas coisas e como é importante nós conhecermos a profecia bíblica, que ela é uma fortaleza para a nossa fé. Se esmere em estudar essas profecias. Nós, aqui na escola dominical, estamos estudando o livro de Ezequiel, mas é sempre limitada àquilo que nós podemos dar, e é apenas uma orientação para os irmãos se aprofundarem, comprem livros, leiam a Bíblia Sagrada, os livros dos profetas. Tem vários livros que ajudam o entendimento dessas profecias. Isso vai alegrando o coração do crente, vai nos enchendo de fé e nos dando esperança para o futuro. Pode estar tudo negro à nossa volta, mas o crente está cheio de esperança porque ele tem a profecia bíblica. Foi isso que Ezequiel trouxe para aquele povo que estava lá no cativeiro. Há mais de 2.500 anos atrás, falou: olha, tenham esperança, porque um dia o vale dos ossos secos de um Israel morto viverá e será cheio do Espírito Santo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus filhos, teus netos, teus irmãos. Que Deus abençoe o teu trabalho, o teu pão, a tua água. Que você tenha uma semana cheia da graça do Senhor sobre a sua vida. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, porque podemos, diante da tua palavra santa, entender a profundidade das tuas escrituras e as verdades reveladas nelas se cumprindo aos nossos olhos. Isso nos enche de fé, Senhor, de esperança, sabedores que as coisas deste mundo são temporárias e que um dia tu vais estabelecer o teu reino para sempre, Senhor. Aguardamos a vinda do teu Filho, o livramento da tua igreja, esses dias trabalhosos que estamos presenciando. Abençoa teus servos, traz saúde, prosperidade, abençoa, que a alegria do teu Santo Espírito possa estar sobre todos nós, Senhor, nos fortalecendo na tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.